Esse vídeo é um tutorial da sexta e última missão do Dofus Vubes, chamada Tempo dos Segredos. Seu pré-requisito é ter terminado a missão anterior, chamada Motivos de Fúria. É interessante já dizer que você vai precisar fabricar um item de missão razoavelmente caro, então preparem seus bolsos. Bom, você começa a missão com Tilesia em -80, -12, na ilha de Crocusco. Agora será necessário ir falar com a emissária de Shellor, em 2-1, no vilarejo de Amáquina. Após falar com ela, vá até o Templo do Almanax em -4, -24 e fale com a Hyacinthe Axe. Depois, clique na pilha de livros na parte inferior do mapa. Em seguida, retorne para a emissária de Shellor, em 2-1. Agora, precisaremos ir até o Rochedo dos Feralbatrozes. Talvez você não reconheça esse nome, mas é a ilha do calabouço Barriga da Baleia, onde se encontram os Cróbios. Para ir até essa ilha, pegue o barco em -84, -40, em Frigoste. Já na ilha, fale com Martalo em -83, -60. Será necessário vencer uma luta solo contra 3 cronomorfos. O cronomorfo obstinado e o cronomorfo esmagador só batem de uma distância bem próxima, porém batem bastante. Já o cronomorfo exaltador consegue bater mais de longe, mas não tão forte. Após a luta, fale com Martalo novamente e vá para o Templo Shellor em 3-1, no vilarejo de Amáquina. Fale com Martalo e clique no relógio ao seu lado. Uma vez dentro do grande relógio, fale com Agtor. Agora será necessário fabricar um óculos do grande cronomestre, um item de missão bem custoso. Para fabricá-lo é necessário ter a profissão de faz-tudo nível 200. No entanto, você não precisa ter essa profissão, você pode fabricá-lo através da fabricação cooperativa. Você precisará também de um chifre quebrado de crocabulha, recurso que dropa da mesma. Após obter este óculos e o chifre, entregue-os para Agtor, lá dentro do grande relógio. Fale com ele novamente e uma luta solo se inicia contra algumas larvinhas demoníacas. Elas batem muito no corpo a corpo, então recomendo fazer essa luta à distância. À distância elas batem pouco, mas colocam um veneno que acumula até 5 vezes, o que pode se tornar perigoso. Se você remover alcance delas, elas ganham 15% da vida em escudo, e se tentarem remover PAs ou PMs, elas se curam. Após a luta, fale com Agtor novamente para se teletransportar para o passado. Observe o diálogo entre o dragão Tizerion e o deus Osamodas. Uma vez que você retorna para o presente, fale com Agtor novamente. Agora precisaremos retornar para Tilesia, em -80, -12, na ilha de Crocusco. Fale com ela e você será teletransportado para a selva de Inglorium pelo deus Osamodas. A seguir, teremos a luta final da linha de missões do Dofus Vubes. Você luta ao lado de Tilesia contra a invocação de Osamodas. A invocação de Osamodas tem 100% de resistências a todos os elementos, então você já sabe que vai ter falcatrua aí. Nesse combate você recebe 4 feitiços, um para cada elemento. A invocação de Osamodas terá uma senha escondida, por assim dizer. O seu objetivo é descobrir essa senha, como se fosse um cofre. Esses 4 feitiços que você ganha são os dígitos. O número de elementos dessa combinação é 4. Você precisa descobrir qual a combinação elementar é a correta. Porém, ao contrário do que era de se imaginar, não necessariamente temos um de cada elemento nessa combinação. Por exemplo, você poderia ser abençoado pelos 12 e receber a combinação ar, 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 ar. Dessa forma, ao usar 4 vezes o feitiço de ar, você passaria para a segunda fase da luta, onde a invocação de Osamodas perde suas resistências. Porém, é extremamente improvável que você vá cair com uma combinação fácil dessas. Ao usar 4 feitiços elementares, se você acertou algum elemento, mas errou na posição deste elemento, um círculo preto aparecerá em cima da invocação de Osamodas. Agora, se você acertou tanto o elemento quanto a posição, um círculo branco aparecerá em cima da invocação de Osamodas. Podem aparecer vários círculos, caso você tenha acertado vários elementos. A grande dificuldade reside no fato de o jogo não te falar qual elemento você acertou e qual elemento está na posição errada. Você terá de utilizar seu raciocínio lógico para montar esse enigma. Ou então,
rezar e torcer para acertar na sorte. Portanto, nosso primeiro objetivo é reconhecer quais são os elementos da nossa combinação. O que eu recomendo é, nos primeiros turnos, utilize 4 vezes o feitiço de algum elemento específico. Dessa forma, você descobre se há esse elemento na combinação e quantos dele há na combinação. Por exemplo, no turno 1, você usa 4 vezes o feitiço de ar. A quantidade de bolas brancas que aparecerem em cima da invocação de Osamodas será a quantidade de elementos de ar na combinação. Aí, no turno 2, você usa 4 vezes o feitiço de água. Da mesma forma, a quantidade de bolas brancas que aparecem será a quantidade de elementos água na combinação. E assim por diante, até você descobrir quantos de cada temos na combinação. A partir daí, você precisa descobrir como esses elementos estão ordenados nessa combinação. Vamos fazer uma luta prática onde eu comento todo o meu raciocínio. No turno 1, eu comecei utilizando 4 vezes o feitiço de ar, para descobrir quantos elementos de ar há na minha combinação. Como apenas uma bola branca apareceu, sei que em alguma posição dessa combinação há um elemento ar. No turno 2, eu passei para o próximo elemento, água. Repetindo a lógica anterior, eu descobri que há um elemento água na minha combinação, mas ainda não sei a posição. No turno 3, repeti a mesma lógica e descobri que há um elemento fogo na minha combinação. Isso já nos dá mais uma informação, que com certeza também tem um elemento de terra na minha combinação, pois 3 termos da minha combinação são ar, água e fogo. A única opção que resta é terra. Portanto, descobri que há um de cada elemento na minha combinação. Agora, preciso descobrir qual a ordem deles. Eu comecei aleatoriamente, utilizando os feitiços na ordem em que eles foram colocados na minha barra de feitiço. Absolutamente nenhum critério lógico. Então, a primeira ordem que eu testei foi ar, água, fogo e terra. Esta tentativa me deu 4 bolas pretas, ou seja, todos os elementos que eu tentei estavam nas posições erradas. É uma ótima informação, pois já eliminei uma posição para cada elemento. Eu resolvi usar a própria barra de feitiços como método de organização. Portanto, inverti os 2 primeiros feitiços e os 2 últimos feitiços, ficando com a ordem água, ar, terra e fogo. Essa será minha segunda combinação que eu tentarei. Essa combinação resultou em 2 elementos na posição correta e 2 elementos na posição incorreta. Porém, não tem como eu saber quais estão certos e quais estão errados. Eu precisarei fazer mais testes para descobrir isso. Eu resolvi trocar a posição do elemento água com o fogo, resultando na combinação fogo, ar, terra e água. Ao testar essa combinação, o resultado foi que todos os elementos estavam novamente na posição errada. Isso pode parecer ruim, mas foi uma ótima informação. Com essa tentativa, eu descobri que os 2 elementos que eu inverti estavam corretos. Portanto, agora eu sei que água é o meu primeiro elemento e fogo é o meu quarto elemento. Agora ficou fácil resolver o quebra-cabeças. Quando eu testei a combinação água, ar, terra e fogo, eu descobri que havia 2 elementos na posição correta e 2 elementos na posição incorreta. Agora que eu sei que água e fogo estão nas posições corretas, eu posso concluir que os elementos ar e terra devem ser invertidos. A combinação foi, portanto, descoberta. Água, terra, ar e fogo. Basta apenas usar os feitiços elementares na ordem que eu acabei de descobrir e voilá! 4 bolas brancas, o que significa que você acertou a combinação. A luta acaba, Golden? Nada disso. Agora entramos na segunda fase do combate. A invocação de Osamodas perde 80% de suas resistências, porém ganha 80% de danos finais. Ela fica muito forte e provavelmente vai derrotar a Tilesia, a menos que você esteja jogando com alguma classe com altíssimo potencial de cura, como Eneripsa, Sadida, Steamer. A invocação de Osamodas anda apenas 4 PMs, porém, todo turno ela consegue saltar 2 casas e ganhar mais 2 PMs. Portanto, ela tem um alcance de movimento efetivo de 8 casas na realidade. Ela tem feitiços muito fortes no corpo a corpo, então recomendo não fazer essa luta no corpo a corpo. À distância, o seu único feitiço é um ataque linear de ar com alcance 1 a 7. Esse feitiço te empurra 2 células para trás. Adicionalmente, toda vez que a invocação de Osamodas causa danos,
ela ganha 1% de danos finais, duração infinita. Isso inclui a etapa inicial da luta, onde você está tentando descobrir a combinação. Então, você precisa ter certa pressa nessa luta. Eu vou postar a luta acelerada das minhas 6 classes contra a invocação de Osamodas, para caso vocês queiram simplesmente copiar a estratégia para a segunda fase da luta. Uma vez que a luta termina, fale com o Deus Osamodas. Tome cuidado para não selecionar as opções erradas de diálogo. A princípio, ofenda-se com sua proposta e clame por justiça. Posteriormente, aceite o acordo. Depois, fale com Tilesia para enfim terminar a 6ª e última missão do Dofus Vulpes, chamada Tempo dos Segredos. Orgulhe-se, agora você é o guardião do Dofus Vulpes. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG.